o Código é uma lei moderna. Se a gente olhar o contexto no mundo inteiro, é uma legislação que sobressai pela qualidade na questão da preservação dos recursos naturais. O Código é também um arranjo federativo. Como todo arranjo federativo no Brasil, você precisa que os entes funcionem de uma maneira coordenada, o que é muito difícil. Então, por exemplo, o cadastro ambiental rural, que é uma ferramenta importante do Código, depende dos estados federados, né? Então, você tem aí mais de 6 milhões de pedidos analisados até agora, até fevereiro é o último número que nós temos, é uma coisa em torno de 3%, né? Então, assim, a burocracia travou a implantação da lei. Nós precisamos dar suporte aos estados federados para que deslanche esse tema. Por outro lado, você tem um tema de regularização fundiária, que você também coloca nessa pergunta, que é um instrumento importante para combater a ilegalidade na região amazônica. O governo fez atabalhoado uma MP que acabou perdendo prazo. Você tem agora um projeto de lei tramitando. Ainda em função da MP, ficou uma desconfiança em relação ao tema, mesmo o projeto reduzindo os módulos e colocando a linha de corte compatível com o Código Florestal. Você tem uma desconfiança. Agora, a ministra Tereza Cristina, ela tem falado uma coisa importante: dá para fazer uma baita regularização fundiária no país com a legislação atual, e usando tecnologia remota para poder acelerar esse processo. É isso que nós precisamos, né? Porque na hora que você tem uma propriedade legal, você tem ali um CPF, o CNPJ, que se responsabiliza pelos atos que estão sendo praticados. A gente tem que ter clareza do seguinte: a ilegalidade na questão ambiental brasileira, ela beneficia muitas poucas pessoas, muito poucos brasileiros, e prejudica o país como um todo, né? Num momento em que você tem um debate sobre a questão do clima no mundo, no momento que você tem uma juventude já com outro olhar sobre produtos, rastreamento, quer saber o pós-uso dos produtos que estão sendo consumidos. Quer dizer, num momento como esse, quer dizer, essa ilegalidade que beneficia a uma minoria, e não é barato desmatar na Amazônia, é importante saber que está por trás disso dinheiro grosso, né? Beneficia uma minoria, prejudica o Brasil no presente e no futuro. Quer dizer, qual é o nosso futuro nesse mundo de debates de sustentabilidade? O nosso lugar no mundo é de uma forte economia verde, né? Esse é o nosso lugar no mundo. Quer dizer, se a gente cuidar da maior floresta tropical do planeta, que está no território brasileiro, e da maior biodiversidade, quer dizer, a marca brasileira se fortalece, a marca dos produtos brasileiros se fortalece. Quer dizer, o Made in Brasil ganha força nesse mundo que nós estamos vivendo. E nós estamos fazendo o contrário, tomando bola nas costas, com um baita potencial, que pode ser, inclusive, um potencial a alavancar o pós-pandemia, que é um grande desafio que nós temos para colocar a economia para funcionar depois dessa crise brutal, triste, dolorosa, que a humanidade está passando e que o Brasil está passando de uma maneira um pouco descoordenada e desorganizada. O mundo está desconfiado com essa posição brasileira, e se não bastasse as diversas manifestações, a manifestação dos grandes fundos financeiros do mundo, protocolando em 8 embaixadas brasileiras, uma posição dura, diria tudo. Então, assim, nós precisamos de ações. Como é que começa? Começa pelo aquilo que a gente já sabe fazer. Quer dizer, se você pegar a evolução do combate à ilegalidade na Amazônia, sabe, nos últimos anos, ela foi muito positiva. E nós conseguimos sair de um desmatamento ilegal muito amplo e conseguimos diminuir esse desmatamento ilegal. Conseguimos combater o garimpo ilegal, conseguimos enfrentar a grilhagem de terra na Amazônia. Então, assim,
A receita de bolo nós conhecemos, tem que colocar para funcionar, né? O que é isso? São as imagens de satélite, o monitoramento e as agências públicas, e aí IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas agindo. Essa é a primeira coisa importante, quer dizer, que precisa ser feita. Nós estamos depositando uma esperança no vice-presidente da República, que está presidindo o Conselho da Amazônia, para que isso seja feito, né? Anúncios já foram apresentados, mas precisa de ações práticas. A segunda coisa, nós precisamos cuidar da população que mora na região amazônica. Não adianta ficar da Avenida Paulista desenhando aquilo que precisa ser feito lá. Nós precisamos cuidar e precisamos envolver a própria população da região, são 25 milhões de irmãos e irmãs nossas, nesse debate, né? Quer dizer, tem experiências boas, você vê a Natura está na região com uma boa experiência, o açaí é uma boa experiência, a castanha do Brasil, a castanha do Pará é uma boa experiência, o cacau é uma experiência importante, substituindo inclusive a região do sul da Bahia. Quer dizer, você tem boas experiências na área da bioeconomia, você precisa potencializar isso. Como é que potencializa? Tem que botar dinheiro em ciência e tecnologia, né? Quer dizer, você tem aí na área de cosméticos, na área de indústria farmacêutica, porque, assim, ao fim e ao cabo, você precisa conectar a população da região. Então, assim, a demanda por infraestrutura na região é brutal, saneamento, a questão de comunicação em todos os sentidos, né? Você está num mundo conectado e aquela região desconectada, você precisa conectar a região. Tem um investimento para ser feito em infraestrutura. Então, assim, eu acho que tem uma agenda. Tem uma agenda que você combate a ilegalidade e, ao mesmo tempo, cria um campo de oportunidades de desenvolvimento para as populações da região amazônica. E aí eu quero ressaltar, nós temos populações tradicionais na Amazônia, muito importante, nós temos que ter um olhar sensível para isso, quer dizer, é o DNA do nosso país, as populações indígenas que estão na região, quer dizer, no momento de pandemia, inclusive, problemas diversos, quer dizer, eu acho que é essa a agenda, Felipe, assim, e ela está ao nosso alcance, e eu volto a dizer, se a gente fizer o certo, a gente fortalece a marca dos produtos brasileiros. Assim, é um ganha-ganha. Nós estamos numa operação de perde, 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 né? A gente tem que virar e ir para uma operação de ganha-ganha, quer dizer, que é tudo que o Brasil precisa, aí eu falo de todas as regiões do país. Ele avança, né, para harmonizar, quer dizer, nós temos uma desconexão na ação do poder público, assim, eu falo das 3 esferas de governo, você precisa ter uma harmonização dessa ação. Nós convivemos, depois da Constituinte, com excessos, né? Quer dizer, é curioso, nós convivemos com excesso, convivendo ao lado de omissões, né? Então, assim, precisamos avançar. Eu acho que o Código Florestal é um exemplo de construção, ainda não é um exemplo de implantação, isso aí nós estamos devendo à sociedade brasileira, mas é um exemplo de construção. Na mesa da elaboração do Código Florestal estava o agro, estava a academia, né? Estavam os ambientalistas, né? Então, assim, esse é um exemplo. A gente não precisa fazer coisa excluindo um setor desse. Nós temos que incluir, fazer um bom debate. Toda vez que a gente sobe o sarrafo da avaliação técnica, facilita a operação política, ao contrário do que a cabeça dos políticos brasileiros, na média, infelizmente, ainda tem. Mas quando você mostra a avaliação técnica da política pública, do projeto de lei que gera uma política pública, isso facilita. É isso que nós precisamos fazer. Eu acho que nós devemos ao país uma modernização da área ambiental, para mim é claro, esse projeto vai nessa direção, nós só precisamos construí-los de uma maneira inclusiva, para não ficar assim, depois da lei aprovada e sancionada, começa aquela enxurrada de ações no Supremo Tribunal Federal, no STJ e assim por diante. Aí nós vamos para a insegurança jurídica, que é a pior coisa da história do nosso país, essa brutal insegurança jurídica, que é um
Felipe já escreveu sobre isso, é uma pedra no caminho do investimento privado no nosso país, principalmente investimento em infraestrutura. Nós estamos aí um rombo no casco, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, transmissão de dados, saneamento. Quer dizer, nós temos um rombo do casco, tudo para fazer. É um lado triste da nossa história, mas é uma oportunidade agora, nesse pós-pandemia, se a gente tiver boa regulação, boa segurança jurídica. Então, precisamos fazer isso a várias mãos para não gerar contencioso jurídico a mais do que nós já temos, que é um absurdo. Então, quando você olha o mundo e olha o Brasil, nós somos um ponto fora da curva em termos de contencioso jurídico. Ele avança em duas coisas. Em relação à MP, eu estou falando. Eles vêm para 6 módulos, né? E, de certa forma, atende parcialmente a uma das críticas duras que estava sendo feita no Brasil e fora do Brasil. Esse assunto foi discutido mundo afora. Você vê como é que as coisas estão conectadas. E ele acerta o marco temporal, né? Ele mantém o marco temporal que foi negociado no Código Florestal. Então, ele avança. Mas o que acontece? Ele ficou com a pecha da MP. Ele carrega isso. Então, assim, eu, como sou treinado na vida pública, exerci muitos mandatos, eu acho que agora tem que fazer o debate, escolher um time, uma janela melhor do que esse momento agora. Tem muito ruído ainda. Nós temos que diminuir o ruído, e aí a questão técnica, volto a dizer, o debate técnico ajuda nisso, para um pouco na frente a gente poder dar espaço. Volto a dizer, a ministra da Agricultura, que, aliás, é um bom quadro do atual governo, ela já está trabalhando para acelerar a regularização fundiária com a legislação atual, o que é absolutamente possível, né? E não foi feito nesse período aí anterior por entraves burocráticos, o que é muito comum na estrutura pública do país, que é uma estrutura arcaica, feita por um tempo que já não existe mais. Nós precisamos reformar o Estado brasileiro. Esse é um outro desafio que nós temos, atualizar essa legislação da estrutura pública no país. Isso trará um ganho de produtividade, trará um ganho de melhoria da contraprestação de serviço. Isso bate diretamente nos vulneráveis, né? Porque são os principais usuários do serviço público, e isso ajuda na questão fiscal, que é um outro desafio que nós temos no país, que a gente precisa ter muita atenção para ele, para que o país não enverede novamente para uma falta de credibilidade, uma insolvência. E nós já vivemos isso e sabemos o quanto custa isso em termos de inflação, em termos de juros altos e efeitos muito nefastos na economia, na vida da população e dos pobres, né? Importante dizer isso, né? Para que quem fala muito no gogó, que está preocupado com a pobreza, com a desigualdade, precisa começar a também conectar com políticas públicas que façam sentido para enfrentar a pobreza, a desigualdade, que é uma vergonha no nosso país. Enfrentamos, Felipe, só pegando uma carona você, conversando com eles, conversando com a sociedade, explicando para a sociedade. Muitas vezes é difícil explicar o que é a lei de responsabilidade fiscal, porque eu recebi o Estado, nesse último mandato, já no limite de alerta da lei de responsabilidade fiscal. A lei manda que você diminua o gasto de pessoal como proporção da arrecadação. Tive que conversar com a sociedade. Tem hora que você conversa, a sociedade faz cara de paisagem, o líder não pode se assustar com isso, né? Quando você fala e a pessoa que você quer não escuta, o problema não é da pessoa, é seu. Você precisa melhorar a sua narrativa, e esse é um grande desafio, né? Quando você vê assim que o Espírito Santo ficou de pé, o Rio de Janeiro quebrou, Minas quebrou, e a gente foi para o primeiro lugar em educação, fomos para a menor mortalidade infantil, fomos para a segunda expectativa de vida. Quer dizer, aí o capixaba, olhando o entorno, né? O capixaba é muito ligado aos mineiros e aos cariocas, então ele falou, olha, eu estou aqui numa posição diferenciada, e melhor, as coisas na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, está melhorando também. Então, aí o valor da responsabilidade fiscal
solidifica. Quer dizer, a ideia que nós criamos aqui, uma frase que nós criamos: só cuida das pessoas quem cuida das contas, quem mantém o equilíbrio fiscal. Então, aí isso bate na sociedade, precisa bater. Eu acho que o nosso grande desafio na reforma do RH do setor público, na reforma administrativa, que, na minha opinião, Felipe, é a prioridade do país, sim, é ter essa capacidade de mostrar à sociedade todos que vão ganhar, inclusive os funcionários públicos vão ganhar. Ao contrário do discurso corrente, os bons funcionários públicos, são a maioria no setor público brasileiro, eles vão ganhar, porque ruim é um funcionário dedicado, esforçado, que estuda, que se atualiza. Quer dizer, chega no final de 2 anos, ele é promovido igual o cara que não dá nenhuma contribuição para aquele serviço público. Assim. Isso é que é ruim, né? Do ponto de vista humano. Se você passa a ter promoção com avaliação de desempenho, se você acaba com esse negócio de promoção por tempo de serviço, por automatismo, você dá um salto, injeta produtividade, melhora os serviços que são prestados e valoriza o funcionário público. O bom funcionário público precisa ser valorizado, que esse é um serviço essencial. Nós estamos vendo aí como que os governos hoje estão dependentes das máquinas públicas, mundo afora, com essa pandemia. Então, é importante você ter um instrumento que valorize esse bom profissional, esse profissional dedicado, injete motivação na máquina pública. Você vê, muitas vezes, a máquina pública ela faz o concurso, aí começa ali animadinho, passado o período do estágio probatório, virou todo mundo funcionário efetivo, a produtividade vai no chão. Assim. Então, nós temos que mudar esse setor. Nós temos um setor que é caro, nós gastamos mais de 13% do que a gente produz no setor público brasileiro. Quer dizer, nós temos 11 milhões de funcionários públicos, mais de 11 milhões de funcionários públicos, entre município, Estado, União, poderes, instituições. Quer dizer, é um setor muito grande. Você não melhora a sociedade brasileira se você não melhorar a estrutura pública, a máquina pública do país. Então, assim, se eu tiver que escolher uma prioridade, Felipe, os políticos, quer dizer, eu falo os políticos porque na outra encarnação eu também fui, né? Então, os políticos ficam aí achando que a sociedade não vai gostar. Ao contrário, a sociedade vai abraçar e beijar uma proposta como essa. Se a sociedade nos ajudou a aprovar a reforma da Previdência, sabendo que ia trabalhar mais, né? E sabendo que precisava daquela reforma para melhorar o país, imagine uma reforma administrativa que toca na qualidade da educação dos nossos filhos, toca no serviço de segurança que a gente tem no nosso bairro, toca na questão da unidade de saúde que a gente tem na nossa comunidade. Quer dizer, é fundamental. O que nós estamos precisando é criar um fio terra, né? Eu gosto dessa expressão, para que chegue na sociedade esse debate, a população entenda, os funcionários públicos entendam, e a gente tem aí quem vai perder com essa... vai ter perdedor, vai ter o funcionário acomodado, vai perder, talvez até ele venha a perder o próprio emprego dele, porque é assim, a vida é assim, né? Mas olha os ganhadores, né? A maioria dos funcionários públicos, a sociedade de uma maneira geral, a economia brasileira que vai injetar produtividade. Que eles virem o rosto e olhem para o Rio Grande do Sul. Assim, prescrição clara. Lá, um jovem governador, jovem, talentoso, preparado, ficou conversando com a sociedade, montou base na Assembleia, porque precisa ter base. Essa coisa, não tem que ter base, tem que ter base. Fazer base política não é negócio de mensalão, petrolão, tem métodos outros, né, da democracia. Como é que Angela Merkel montou o seu último governo? Né? Teve que ceder, teve que trazer parte de programas que não eram dela. É da democracia isso. Quando você ganha a eleição, você não ganha o poder, você ganha um pedaço do poder. Para operar no governo, você tem que trazer outros atores. Então, assim, ele foi lá, montou base na Assembleia Legislativa, manteve uma conversa muito bacana com a sociedade do Rio Grande, com os gaúchos, com as gaúchas, né? E olha que ali, em algum momento, os gaúchos foram
os líderes das coisas mal feitas no setor público. Então, não é fácil essa conversa. Então, fez a conversa, conseguiu aprovar uma reforma, inclusive, que trabalha os atuais funcionários e os futuros funcionários. Não adianta fazer reforma com olhar só para os futuros, sabe? Nós já perdemos esse tempo. Isso daria para ser feito há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Agora não. Agora nós temos que cuidar dos atuais funcionários e dos futuros. A parte dos futuros ela pode ser mais ousada. Eu acho que ela pode ser mais ousada. A parte dos atuais funcionários pode ser uma regra de transição mais negociada. É verdade. Mas tem que injetar, tem que mudar o critério de promoção, progressão funcional, tem que acabar com essas carreiras curtas, né? O funcionário entra, passa 5 anos, 6 anos na máquina, já está no topo da carreira. Isso não existe. Todo mundo no topo da carreira, 70% de um grupo funcional no topo da carreira. Quer dizer, são carreiras retangulares. Nós precisamos de carreiras triangulares. Assim, você não tem lugar para todo mundo subir, né? Para ter a disputa mesmo da vida que é boa, que introduz competitividade no setor público, produtividade no setor público. Então, eu acho que esse é um caminho. O conselho que eu dou para os governadores, então, é esse: olhar, né? Se eu tivesse no governo, você olha para o Espírito Santo, né? Que a gente tem cuidado. Você vê que deu certo, né? O ciclo do Espírito Santo chamou a atenção do Brasil, um estado pequeno, população pequena, ex-governador baixinho, e conseguiu chamar a atenção do país. Por quê? Porque naquela encruzilhada, a Veja, até na primeira página dessa semana, mostrou isso, na encruzilhada que sempre a gente chega no Brasil, na minha geração já chegamos várias vezes, entre o fácil da demagogia, do populismo, da visão de curto prazo, e o certo, que muitas vezes você tem que gastar energia, tem que convencer as pessoas, o Brasil sempre vai para o fácil, né? Aqui no Espírito Santo nós fomos para o caminho certo e deu certo, né? Não é que não contrariou interesse, contrariou interesse, não tem como. Como é que o povo fala no ditado popular? Não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Tem, mas você tem que ter um sentido do que é interesse público, do que é o interesse da maioria, do que é o futuro da nação, do que é um olhar que não olha só para o umbigo e para o dedão do próprio pé, um olhar que olha para o horizonte, onde estão os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Quer dizer, tem que ter um outro olhar. E eu acho que conselho para os governadores é olhar as coisas certas e parar de fazer coisas erradas, parar de achar que vai chegar com o pires na mão na antessala do Paulo Guedes para resolver de novo uma desorganização fiscal e ter capacidade de fazer isso nos Estados Federados. É evidente que também o Congresso Nacional precisa parar de aprovar coisas e mandar despesa para os entes subnacionais. Isso também, aí eu dou razão para muitos governadores, quer dizer, que muitas vezes estão ali com as contas organizadas, aparece um projeto do dia para a noite, cria um direito, cria uma condição, e isso é implantado no governo estadual, nos governos municipais. Isso também nós precisamos de um arranjo melhor, de um entendimento melhor. Quer fazer despesa? Manda o dinheiro. Arranja a fonte para financiar. Esse negócio de arranjar despesa e passar para o outro ter que se virar para arranjar a fonte de financiamento, isso não é possível. Nós já estamos com uma carga tributária absurda para um país em desenvolvimento de renda média, não tem mais como ficar tirando da sociedade para financiar, muitas vezes, coisas que geram privilégios, que geram grupos privilegiados. Nós precisamos quebrar essa coluna vertebral da pátria dos privilégios e dos privilegiados e criar uma nação, uma pátria de igualdade de oportunidade para todos, né? Aí nós temos que melhorar o setor público, sabe, acabar também com benefícios privados de pendurado no setor público. Tem muita coisa para fazer, mas a alegria minha é que dá para fazer, né? E o pequeno exemplo do Espírito Santo, o exemplo agora do Rio Grande do Sul, né, está mostrando que é possível fazer as coisas não só na União, mas nos estados federados e nos municípios.